mais os nossos vídeos estudando no CC, a tentativa de tirar algumas dúvidas sobre o logaritmo de nossos alunos. E para isso temos a pedido essas 4 questões. Antes das dúvidas, vamos aqui a uma pequena revisão. A primeira delas sobre a definição do logaritmo. Se temos, por exemplo, um logaritmo de A em uma devida base B, e valendo x, podemos então, para definir, equivaler a uma exponencial, ou seja, ficamos com A igual a B elevado a x, ou seja, logaritmo de A na base B igual a x é equivalente a A igual a B base do logaritmo elevado a x. Desde que você observe para os logaritmos, bem como para a equação exponencial, que se você tem um logaritmo de B na base A, possíveis condições de existência para A, que é denominado de logaritmando, é que ele sempre seja um número real positivo. E a condição de existência para a base do logaritmo trata-se sempre de um número real positivo e, além disso, ele ser diferente de 1. Então, senhores, logaritmando, para que o logaritmo exista, o logaritmando deve ser um número real positivo, no nosso caso é o A, e a base do logaritmo sempre ser um número real positivo e diferente de 1. Bem, gente, vamos aqui à nossa primeira dúvida, que é sobre a definição. Ou seja, aplicar a definição para o cálculo do logaritmo de 1024 na base 4, por exemplo. Senhores, para chegarmos então à solução, ou iniciarmos essa solução, vamos denominar esse logaritmo de 1024 na base 4 de x. Pronto, chegamos aqui, ó, a esta situação. O que você faz agora? Aplica a condição do logaritmando, no nosso caso aqui o 1024, ser igual a quem? A base elevada a x. Então, senhores, ficamos assim, 1024 é igual a 4 elevado a x, conforme o esquemazinho, a definição acima. Bom, para chegar então ao final do problema, você tem o que pela frente? Uma equação exponencial do tipo mais simples, dependência de 2 bases. Em geral, fazemos o que para chegar à solução desse tipo de equação exponencial? Fatoramos as 2 bases, ou seja, na tentativa da igualdade, se você fatorar o 1024, você vai chegar a 2 a décima. Se fatorarmos o 4, chegamos 2 ao quadrado, só que ele está elevado a x, ficamos no segundo membro com 2 elevado a 2x. Senhores, temos agora uma equação exponencial em que as bases são iguais a 2 no caso. Podemos cancelar e aí ficamos na condição da igualdade entre os expoentes. 2x igual a 10. Gente, se 2x é igual a 10, o x será igual a 5, né? Ou seja, ficamos com x a depender de 10 dividido por 2, né? E se é 10 dividido por 2, chegamos então a x igual a 5. Então, senhores, esperamos ter tirado a dúvida dessa primeira questão. Vamos, para chegar às demais, aqui uma pequena revisão sobre as consequências de definição. Senhores, dentro das condições, lógico, de existência aqui do logaritmo, sempre que você tem um logaritmo de 1 em qualquer base, é 0. O logaritmo de um número qualquer na própria base, log de A na base A, por exemplo, logaritmando igual a base, sempre vai valer 1. O logaritmo de uma potência A elevado a K, na mesma base A, né, base da potência igual a base do logaritmo, isso vale o expoente. O logaritmo, a potência, melhor dizendo, em que possui como expoente um logaritmo em que a base do logaritmo é igual à base da potência, ou seja, A elevado a logaritmo de B na base A, isso equivale ao número do logaritmo, ou seja, em outras palavras, ao logaritmando, no nosso caso, B. E, gente, uma que é bastante usada, se você tem uma igualdade entre 2 logaritmos, em que as suas bases são iguais, você cancela o log com a devida base, ou as devidas bases, x igual a y, ou seja, iguala os logaritmandos. Ou seja, logaritmo de x na base B, sendo igual a logaritmo de y na base B, você pode trabalhar com a igualdade de x igual a y. Senhores, e aqui mais umas propiedadezinhas.
ou seja, as três mais que usamos, logaritmo de um produto numa base C, logaritmo de A vezes B na base C, podemos trabalhar com logaritmo de A na base C, mais, transformamos o produto, ó, em uma soma de logaritmos, logaritmo de B na base C. Se tivesse mais outro, você acrescentaria mais outro logaritmo. Logaritmo de um quociente, logaritmo de A sobre B na base C. Isso vai valer o logaritmo de uma diferença de quem? Do logaritmo de A na base C, logaritmo numerador, menos o logaritmo de B na base C, o logaritmo denominador. Não esqueça que sempre conservamos a mesma base. A propriedade da potência, do logaritmo da potência, logaritmo de A elevado a M na base C. Senhores, em muitas ocasiões, para facilitar o cálculo, nós podemos trazer esse expoente, no nosso caso aqui é o M, antecipar o símbolo do log em produto. Ou seja, ficamos com quem? Ó? Com M vezes o logaritmo de A na base C. Bem, gente, com essas consequências e propriedades, vamos ver se a gente consegue as demais questões. A outra, no caso, sendo o logaritmo de A na base C igual a menos 4 e logaritmo de B na base C igual a 5. É pedido o logaritmo da expressão C sobre ou dividido por A ao quadrado vezes B na base C. Então, senhores, vamos tentar escrever essa expressão em cima, digamos, desses dois logaritmos. Para isso, vamos partir da expressão, aplicando a propriedade do quociente. Ó. Vamos a logaritmo de C menos, na base C, menos logaritmo de A ao quadrado sobre B. Ou seja, vamos aplicar aqui a propriedade, digamos, 2 aqui, a segunda nossa. Bom, então ficamos com log de C na C menos o logaritmo do denominador, que no caso é A ao quadrado vezes B. Bom, para continuar, vamos aqui, ou já temos que o logaritmo de C na base C, logaritmo em que o logaritmando é igual à sua base, podemos trabalhar com ele valendo 1. É o que nós vamos fazer. E aqui nós vamos aplicar quem? Ó? A primeira propriedade, a logaritmo do produto. Ou seja, ficamos com 1, que é o log de C na C, menos, é o sinal comando da expressão log de A ao quadrado na C, mais aí, log de B na C. Senhores, vamos aqui fazer uma aplicação em cima dessa expressão de logaritmos. Já está aparecendo mais ou menos aquilo que queremos, olha só. Uma delas, vamos trazer esse 2, antecipar o log, que é justamente a última propriedade. Ó. O 2 pode ser trazido a antecipar o símbolo do log em produto. E ficamos justamente com os dados do problema. Só que vou aproveitar a passagem e fazer a eliminação do parênteses. Então, olha só, parênteses antecedido de sinais positivos, parênteses antecedido de um sinal negativo, você troca os sinais do interior do parênteses. Então, aqui vamos ficando, ó, com a vinda do 2 e a eliminação, ficamos com menos 2 log de A na C, menos por mais, você querendo, fica log de B na base C. Senhores, chegou a hora então da gente usar os dados do problema. Log de A na C é 4, menos 4, e log de B na C é 5. Então, substituindo, ficamos com 2 vezes o menos 4, menos 5. Ora, menos 2 vezes o menos 4 é 8. Então, ficamos com 1 mais 8, menos 5. 1 mais 8, 9. 9 menos 5, 4. Então, senhores, aí o nosso segundo problema, então a nossa segunda tentativa de tirar dúvidas. A expressão log de C sobre A ao quadrado vezes B na base C, com esses dois dados, tem por valor numérico 4. Senhores, vamos aqui a outra dúvida. Terceira dúvida. Sendo o logaritmo de 2 na base 10 subtentes C0301 e o logaritmo de 7 na base 10, 0,845, ele quer o logaritmo de 28. Vamos partir dele. Gente, esse tipo de problema, por sinal aparece bastante, o que é que você faz em geral? Você fatora, né, esse 28, já que nós temos dois dados em cima de 28, pode-se dizer. Então, fatorando aqui o 28, em seus fatores primos, vamos nós. 28 dividido por 2 é o 7. 28 dividido por 2, 14. 14 dividido por 2,
chegamos a 7, aí pegamos o fator 7, 7 dividido por 7, 1. Ou seja, o fatoramento do 28 vai valer quem, senhores? 2 ao quadrado vezes 7. É o que passa a ocupar o lugar do 28. Senhores, logaritmo do produto. Propriedade 1 aqui no nosso caso abaixo. Vamos transformar o logaritmo de 28 numa soma desses dois valores. Ou seja, ficamos ou podemos trabalhar como logaritmo de 28 na base 10, sendo o logaritmo de 2 ao quadrado na 10, mais o logaritmo de 7 na base 10. Novamente aplicando a propriedadezinha lá de baixo, C, ó, trazendo esse 2 antecipar o símbolo do log. Ficamos com 2 vezes o log de 2 na 2. 2 vezes o log de 2 na 10, mais log de 7 na base 10. É o valor do logaritmo, de 28. Senhores, agora sim, chegou a hora da gente usar os dois dados. Log de 2 na 10 é o 0,301 e o log de 7 é o 0,845. Então, usando esses dois valores, ficamos com o logaritmo de 28 a depender do produto de 2 vezes o 0,301, dá o 0,602, mais esse 0,45. Senhores, o logaritmo de 28, adicionado esses dois valores, podemos citar que ele vale 1,447. Bom, gente, então aí uma das maneiras de você fazer esse tipo de problema. Bom, vamos à última dúvida. Resolver a equação log de 2 elevado a x na base 10, mais logaritmo de 1 mais 2 elevado a x também na 10, igual ao logaritmo de 6 na base 10. Senhores, vamos então, partindo dessa equação, fazer aplicações de propriedades e decorrências, né? Ou seja, temos a princípio aqui uma soma de logaritmos de mesma base. Né? Para então a gente trabalhar com essa equação, vamos usar a propriedade inicial aqui, ou seja, a propriedade do produto, só que à volta. Se temos uma soma de logs, podemos transformar em um único logaritmo, conservando a base, e o logaritmando passa a ser o produto dos anteriores. É o que vamos fazer justamente nesse caso. Vamos ficar com o logaritmo na base 10 de quem? De 2 elevado a x, que multiplica 1 mais 2 elevado a x. Isso conservando igualdade a log de 10 na 6. Senhores, temos agora o que pela frente? Uma igualdade de logaritmos em mesma base. Uma daquelas consequências da definição. Se temos a igualdade de logaritmos em mesma base, podemos cancelar os logs e partir ou usar a igualdade dos logaritmandos, ou seja, no caso aqui x igual a y. Aqui vamos fazer o que? Cancelar os dois log, na base 10, e usar quem? 2x, que multiplica 1 mais 2x é igual a 6. Senhores, o que temos agora? Temos uma equação exponencial. Uma das maneiras de resolução, vamos chamar aqui um auxiliar, um artifício. Ou seja, o que é isso? Onde há 2 elevado a x, vamos usar o t, por exemplo. Ou seja, vai ficando o t, que multiplica 1 mais t, igual a 6. Ou seja, com o artifício, ficamos numa situação mais prática de cálculo. Ou seja, distribuindo esse t com os termos do parênteses, ficamos com t mais t ao quadrado igual a 6. Olha, gente, o que temos agora, hein? Só falta organizar, mas temos aqui uma equação de segundo grau. Então, organizando essa equação, ficamos com t ao quadrado mais t igual, levando t ao primeiro membro, ele passa negativo. Senhores, vamos executar essa equação pelo processo da soma-produto. A soma é sempre das raízes, é sempre o menos b sobre a, no nosso caso é menos 1, e o produto é o c sobre a, ou seja, a soma vem valendo menos 1 e o produto menos 6. Senhores, dois valores, que são, no caso, as duas raízes dessa equação em que isso acontece, é no caso o 2 e o menos 3. Conferindo, 2 vezes o menos 3 é o menos 6, e adicionando 2 com menos 3, chegamos a menos 1. Bem, gente, se temos o valor t, ou o valor de t, vamos ao cálculo do x. Para isso, você retorna aqui ao artifício e vai usar o quê?
os valores do t. Quando o t é 2, para t igual a 2, ficamos com a equação 2 elevado a x igual a 2. Olha, gente, equação exponencial do tipo mais simples. Subtende que isso aqui é 2 elevado a 1, podemos aqui cancelar as bases, chegamos ao nosso primeiro valor de x valendo 1. Para o próximo, vamos usar o t valendo menos 3. Olha só que temos 2 elevado a x igual a menos 3. Senhores, nesse caso nós temos aqui uma impossibilidade, ou seja, nós não temos nenhum valor que usado em base 2, ou 2 elevado a qualquer real, esse valor chegue a nos fornecer o menos 3. Então, é uma equação impossível, podemos citar que não existe t, existe x, a inexistência de x para o caso. Bom, então, podemos citar que o único valor que satisfez ao problema é o valor x igual a 1. Solução unitário 1. Bem, gente, então aí uma das maneiras de você resolver essa questão. Esperamos ter tirado a dúvida dos nossos alunos. Bom, gente, deixamos a seguir 3 questões, justamente de aplicações e questões de resolução de equação, para que vocês façam treino. Aqui abaixo nós temos o gabarito das 3. Bem, gente, no mais, deixamos aqui uma pequena divulgação do turismo da nossa cidade, no caso a nossa belíssima praia da Caponga, com a, digamos, a vista, né, de jangadas de pesca artesanal. Então nós temos aqui o pôr do sol da Caponga e os dois outros quadros, justamente jangadas de pesca artesanal. Valeu, gente, bons estudos e até a próxima.